ao estudo, né, dessa noite, levantando o estandarte da verdade. E nós temos hoje um tema de suma importância. O nosso irmão Eliseu já está presente. Então, o tema de hoje é a identidade do povo de Deus, com o nosso irmão Eliseu Alves, a palavra. Boa noite, irmão Eliseu. Boa noite, minha querida. Feliz sábado, graça e paz a todos. Deus seja contigo. Que Deus nos deu um excelente sábado, um sábado na santificação, tá? E que nesse sábado possamos realmente revigorar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Não só o físico por causa do trabalho da semana, mas também o espiritual. Pois bem, então, muito bem. É um assunto muito importante sobre o vestuário, mas importante mesmo, tá? Tão importante que a gente que faz o trabalho missionário, a gente percebe que as pessoas, para se converter, o vestuário é um dos pontos mais duro mesmo. E de fato está escrito que a questão do vestuário é questão de jejum e muita oração, porque realmente é bem mesmo pesado. Tá? Só lembrando o seguinte, nós temos que ter na nossa mente o seguinte, nós somos filhos de Deus. Diz que nós somos um povo separado. Nós somos exclusivos de Deus. Então nós pertencemos a Ele. Então se nós pertencemos a Deus, nós somos regidos a nossa vida por princípios bíblicos. Então nós não podemos ter ideias. Eu acho que é assim. Não existe. Se nós somos filhos de Deus, então a santa palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé, a única que rege os nossos pensamentos e a nossa vontade. Certo? Então nada de eu acho e isso, então, não. Está escrito, assim diz o Senhor. Fora disso aí, nós não fazemos papel de filhos e filhas de Deus. Essa é a realidade. Tá? E a questão do vestuário não é uma ideia da igreja, foi ideia de alguém, não é ideia da profeta do Senhor, não é uma tradição da igreja, jamais. Né? Então, se tiver alguém com esse pensamento, tire, porque o vestuário é um princípio bíblico e muito sério mesmo. Então, nós vamos ver, então, no decorrer do estudo, que esse princípio bíblico ele está de Gênesis até o Apocalipse. Deus sempre pediu uma diferença no vestuário. Com que intenção? Para quê? Olha que interessante. Qual o objetivo desse estudo de hoje? O estudo de hoje, como já foi mencionado pela querida irmã, é a identidade do povo de Deus, que é o vestuário. O vestuário, de fato, é a identidade, o distintivo do povo de Deus. O objetivo do estudo é refletir sobre como o vestuário pode expressar a identidade espiritual do povo de Deus, revelando valores como santidade, modéstia, dignidade e separação do padrão do mundo, sem perder o equilíbrio entre a aparência externa e a transformação interior lá do coração. Esse é o objetivo do nosso estudo. Eu vou repetir para ficar bem mesmo gravado aí, tá bem? Repetir o objetivo do estudo. Refletir sobre como o vestuário pode expressar a identidade espiritual do povo de Deus, revelando valores como identidade, modéstia, dignidade e separação do padrão do mundo, sem perder o equilíbrio entre a aparência externa e a transformação interior do coração. Porque, de fato, tem que vir lá de dentro do coração e refletir no exterior, no vestuário. Temos como introdução, assim, olha, ao longo da Bíblia, o vestuário nunca foi apenas algo externo. Ele comunica valores, identidade, separação e propósito espiritual. O povo de Deus é chamado não só para crer diferente, mas também para viver e se apresentar de forma diferente,
refletindo quem pertence ao Senhor. Então, é aqui que é a nossa introdução. Então, nós vamos ver aqui o vestuário, só para nós termos uma base, para nós entenderem melhor, né? Então, o vestuário como símbolo da identidade espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, ou melhor, antes deles pecar, nós sabemos que ele tinha a veste dos anjos, né? Aquela veste de luz, né? A veste de luz, veste dos anjos. E quando pecaram, perdeu aquela veste de luz, e eles perceberam que estavam nu. Então eles fizeram, por conta própria, roupas de figueira ali para tentar se vestir, e ficou, infelizmente, não adequadamente. Aí Deus foi lá e corrigiu, né? Então Deus cobre a nudez do ser humano após o pecado, mostrando o quê? Foi o que Deus mostrou, mudando ali o vestuário de Adão e Eva, né? Cobrindo ali a nudez do ser humano, para quê? Olha só, mostrando cuidado, o cuidado de Deus, o frio e tudo mais, dignidade e restauração. Sim, foi por isso que Deus, no caso agora, modificou o vestuário de Adão e Eva após o pecado. Então, a questão do vestuário é bíblico, é princípio, né? Desde o início, o vestir está ligado à condição espiritual. O vestuário diferencia povos, isso que eu achei interessante, ó. O vestuário diferencia povos, função e aliança espiritual. Está em Êxodo, capítulo 28, todinho. Olha que interessante, até a função, a roupa, o vestuário, ele representa, né? E diferença também de povos, né? A roupa comunica valores, crenças e pertencimento, quem as pessoas pertencem. É isso que a roupa, no caso, ela representa também. Aqui tem uma aplicação, uma pergunta para nós refletir aqui no começo. O que o nosso vestuário comunica sobre quem somos em Deus? Será se você, nós, né, na nossa lida do dia a dia, ao ir para o mercado, nossos vizinhos, para a igreja e tudo, será que nós estamos no vestuário, na roupa nossa, está comunicando valores, a crença em quem pertencemos, se realmente somos de Deus? É bom refletir isso aqui. Isso é interessante demais refletir, né? Então, continuando, o povo de Deus deve ser distinto, diferente. Então, nós temos Romanos, Deuteronômio 22:5, Deus pediu que o povo ficasse ali tivesse, ou melhor, uma diferença muito grande do vestuário do homem e da mulher. Não vestir ali parecido, né? Parecido. Quando eu vejo Deuteronômio 22:5, eu me lembro daquelas plaquinhas dos banheiros, né? Quando você vai na rodoviária, em algum lugar, no shopping, quando você vai lá naquele banheiro, tem a plaquinha lá da mulher de vestido e o homem ali de calça. Se colocasse a mulher de calça ali naquela plaquinha, quem ia saber quem era quem, né? Então, exatamente. Então, Deus pediu essa distinção, essa diferença. Também está em Número, capítulo 5, verso 28 até o 40. Romanos 12:2, Paulo disse assim, olha, não vos conformei com este mundo. Não quero imitar em nada deste mundo. Aqui o contexto, o vestuário, né? O vestuário. Né? Levítico diz que o povo separado de Deus tem que ser separado, distinto, diferente. O vestuário do povo de Deus não deve ser guiado apenas por modismo, mas por princípio espiritual, como eu já falei lá no início. Então nós temos um princípio bíblico, né, a respeito do vestuário, né? Então aquele irmão, aquela irmã que transgride aí a reforma do vestuário, o princípio, a doutrina do vestuário bíblico, infelizmente, ele não está refletindo a identidade como filho de Deus, como representante do céu. Nós somos representante, somos embaixador do céu, precisamos representar bem o céu. Isso é bom nós pensar. Deus estabeleceu orientação visível para diferenciar o seu povo, lembrar de seus mandamentos, evitar assimilação com outros povos pagãos. Deus fez isso. Deus colocou ali, nós lembramos ali daquele cordão azul, né? Aquele cordão azul, quando as nações vizinhas viu o povo de Israel com aquele cordão azul, né? Eles sabiam que aquele povo era o povo de Israel. Era o povo de Israel.
né? Aquele cordão azul que diferenciava. Então Deus pediu uma distinção, uma diferença clara, de longe, a quilômetros, saber que ali vem um crente de verdade, né? Que vem ali uma pessoa que tem uma identidade. E o vestuário é uma identidade de verdade. E mais na frente, ele mais pesado ainda. O vestuário e santidade, Levítico 19:20, tem tudo a ver, tanto o vestuário como a nossa santidade, né? 1 Pedro também diz, santidade envolve, olha o que é que envolve a santidade, só para nós termos uma ideia, para você como bate, olha, a identidade, a santidade envolve comportamento, palavras e aparência, né? Então a santidade envolve isso, né? Santidade não é isolamento, não, mas uma distinção. Isso é santidade. Muitas pessoas acham que para ser santo tem que ficar lá sem se mostrar, quietinho. Não, santidade não é isolamento, é uma distinção. Você é uma pessoa separada, distinta, diferente em todos os sentidos, no contexto de hoje, no vestuário. Ao chegar em algum lugar, as pessoas já vão ver que você é um crente de verdade. Onde você ali transmite o quê? Decência, caráter, pudor e modéstia. Aí sim, isso é santidade no vestuário. Tá bom? Modéstia como princípio bíblico, já falamos, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Paulo foi muito ali direto, né, sobre as mulheres se vestir com trajes honestos, decente, não com pudor, nem com joia, com trança, mas com decência, com pudor, com modéstia, né? Que eu fui fazer uma pesquisa sobre pudor e modéstia, é muito amplo, é muito sério isso aí, né? Muito sério mesmo, né? Então, vestir-se com modéstia e bom senso, Paulo foi muito claro lá em Timóteo. Então, em toda a Bíblia, Deus sempre pediu essa diferença. Modesta não é pobreza, tá? Então, modéstia não é pobreza, nem rigidez extrema, mas equilíbrio, respeito e reverência. Então, quando Paulo falar que as irmãs têm que se vestir com modéstia, ele está falando o quê? Com equilíbrio, não é? Respeito e reverência. O vestuário não deve provocar sensualização, orgulho ou escândalo. Eu quero aqui passar para os irmãos aqui, todos que estão ouvindo, para vocês lerem o livro Patriarcas e Profeta. Vocês pegam ali o título, depois o irmão quiser pedir, se esquecer, eu mando depois aí no grupo. O título é Apostasia no Jordão. Irmãos, quem já leu aquele capítulo todo é de arrepiar. Como é que Deus abomina a sensualidade, o escândalo no vestuário, como Deus abomina e como a sensualidade é provocante, causa o pecado seríssimo. Então, tanta pessoa que se veste indecentemente, ela peca, e ela faz outros pecar, o pecado dela é com maior proporção. Então, aquele negócio que diz que não existe pecadinho e pecadão, isso é mito. Existe pecados mais leves, pecados mais graves, pecados gravíssimos e gravíssimos e gravíssimos. E a sensualidade é um dos gravíssimos. E está escrito lá nesse livro, Patriarcas e Profetas, Apostasia no Jordão, o título, que é um dos pecados, é uma das armas, um dos pecados primordial de Satanás para os últimos dias. Usar a sensualidade para destruir, fazer as pessoas pecarem, tanto a pessoa que está sensual, como as pessoas que olham e desejam aquela pessoa. Então é muito cuidado, isso aqui é muito triste. Então, naquela história de apostasia no Jordão, Balaão pediu para Baraque enfeitar umas mulheres, porque na guerra, na força física, era impossível derrotar Israel. E Balaão disse, olha, tem uma técnica boa, tem aqui uma sugestão boa. Arrume as mulheres, deixa uma mulher bem sensual, está lá escrito. Vai lá e convide, faz uma festa e convida o povo de Israel. Irmão,
o povo de Israel caiu mesmo, foi mesmo assim, com tudo. Foi lá para a festa, beber, dançar, até na idolatria lá cometeram até idolatria. Moisés estava ali ocupado, escrevendo no diário ali, tudo escrevendo, quando Deus falou assim: Moisés, o teu povo está enfiado até o talo, lá dentro da festa, lá com mulheres, está lá. E Deus falou o seguinte, está lá escrito, pediu para trazer o povo de Israel, e os líderes deles, Deus pediu para matar e deixar pendurado no arraial, lá no arraial, e pendura os corpos dele lá. Irmãos, que tristeza, foi pesado demais. E veio peste, veio praga, o povo de Deus foi castigado. Tá? E também está escrito que aquelas mulheres que usaram da sensualidade, lá está escrito que Deus se vingou delas, mostrando a indignação, a repugnância que Deus tem contra a sensualidade. Então é muito cuidado em vestir-se, está mostrando algo do corpo, desenho do corpo, a sensualidade. Tudo que induz a sensualidade é pecado, é imoral, não é? E vão pagar, cara, está escrito que todas as pessoas que usar sensualidade, Deus vai se vingar de cada uma delas. Então é muito sério. Meu modo de vestir está glorificando a Deus ou chama a atenção para mim mesmo? A pergunta é refletir: será se o meu vestir está glorificando a Deus? Paulo falou que tudo que comais, que bebais e que façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a vontade de Deus, viver para Ele, não para nós. É assim que falou. Então, modéstia significa decência, simplicidade e equilíbrio. Olha que modéstia. Tudo isso Paulo falou lá em Timóteo. Então, isso é modéstia, decência, simplicidade e equilíbrio. O foco não é proibição, não é proibição lá, mas prioridade do caráter. É ali que está em Timóteo. Não é proibir, não se vê, não. É priorizar o caráter cristão, tanto de homem como mulheres. Não é? Eu fico triste, irmão, que a gente vê, apesar que nós temos um princípio. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte em servir a Deus de coração, de verdade. Sermos convertidos, não olhar para fulano e ciclano, porque realmente escandaliza. Muitos membros esqueceram desse princípio. Estão aí, levando aí, como diz aí na maré mansa, e Deus vai cobrá-lo, e com muito juro e correção. Irmãos aí, homens, veste calça tão colada no corpo, misericórdia. Não é? Não sabe se é crente ou não. Só para vocês terem ideia, para nós, só para vocês terem ideia, teve um irmão daqui de Tucuruí que esteve na cidade de Muju, ali no Pará, bem conhecido. E na cidade de Muju, roubaram a moto dele. Olha, veio uns rapazes lá e roubaram a moto dele. E ele conversando com o rapaz lá, o rapaz: não, vou te levar aqui para um camarada que é o chefão daqui, que manda aqui na máfia o cabra. E esse irmão daqui foi lá com o chefão da máfia e diz: ô, meu amigo, se ele for falar, rapaz, roubaram minha moto aí, olha, e eu sou crente e tudo. Aí, foi lá rapidinho, o rapaz achou a moto dele, traz a moto. Achou a moto, e os ladrões disseram assim pro irmão: ô, irmão, nós não rouba crente. Negócio que o irmão não parecia crente. Irmão, isso eu não estou inventando, isso foi real. O irmão não parecia crente. Se fosse crente, nós nem mexíamos com o irmão, porque nós temos ordem aqui para não mexer com crente. Olha que coisa, que tristeza, não é? Então é isso que está acontecendo. Então vamos continuando novamente. O vestuário dá testemunho cristão, nós sabemos, está em Mateus 5,16, Romanos 12, de 1 a 2. O cristão é chamado a não se conformar com o mundo, refletir Cristo em tudo. No caso do nosso estudo de hoje, no vestuário, refletir Jesus no vestuário. Decência, bonitinho, caráter. Olha que coisa boa, é tão lindo. Uma mulher com modéstia, com pudor de caráter. Homem nenhum vai tirar graça com ela. Se tirar, ele vai pagar, Deus vai cobrar dele. Mas se ela ou ele, né, transmitiu a sensualidade, aí é complicado, né, para os dois, né? Vestir-se espiritualmente. Mas que roupa vestir?
como é que é a roupa? Como é que deve ser? Mas que roupas? Está em Isaías, a Bíblia disse que tem as vestes também de salvação, tem as virtudes cristãs. A Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, ela dá toda a luz sobre o vestuário. O comprimento, nós vamos ver talvez nas perguntas, quando nós for fazer as perguntas, nós vamos discutir isso aqui depois. Ela fala tudo de como deve ser o vestuário cristão, tá? Só concluindo para nós aqui não esticar muito, o vestuário deve ser consequência de um coração transformado, não uma máscara espiritual, não é? Vou para a igreja, bonitinho, saio da igreja, né? Ou então mesmo na rua, né? A máscarazinha espiritual, olha, eu sou crente, e em casa ele não era. Então, o vestuário não é esse o propósito dele. O vestuário é de um coração convertido, né? Coração convertido, né? Aí sim, aí ele vai valer. Conclusão: o vestuário para o povo de Deus não é uma regra legalista, não é isso, mas uma expressão visível de uma identidade espiritual invisível. Quando escolhemos como nos apresentar, também escolhemos o que comunicar ao mundo sobre quem somos em Deus. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir essa conclusão, achei lindo demais isso aqui. Olha só, o vestuário para o povo de Deus não é uma regra legalista, mas uma expressão visível de uma identidade espiritual invisível. Quando escolhemos como nos apresentar, também escolhemos o que comunicar ao mundo sobre quem somos em Deus. É sério demais. Né? Umas perguntas para nós só finalizar aqui, depois a gente vai para os comentários, para as perguntas, se houver, que acredito que vai ter, se Deus quiser. Pergunta: o que meu modo de vestir comunica sobre minha fé? Que comunica sobre minha fé o meu modo de vestir? Existe diferença entre moda e identidade cristã? Epa, nós vamos ver sim que existe sim. As modas, elas mudam rápido, muda a moda, mas a decência, o pudor, a reverência no vestuário nunca muda entre o povo de Deus, não muda. A moda muda, mas a decência nunca vai mudar. Deus sempre pediu e sempre vai pedir uma diferença sobre o vestuário. Só para nós finalizar, para vocês terem uma ideia como é real a identidade do vestuário. Uma pessoa estava vendendo uns produtos e era cristã de verdade, o vestuário. E outra amiga dela, que era de outra igreja, da igreja adventista, as duas saíram para fazer entrega desse produto. Ao chegar lá, a cliente disse: irmã, muito obrigada, irmã, você é crente, né, irmã? Que coisa boa. E com a outra que estava vestida indecentemente, disse: irmã, olha, você devia aprender com a irmã, ser crente é bom, servir a Jesus é bom. Mas foi uma vergonha para essa pessoa, adventista há muitos anos, batizada, não é? E a outra irmãzinha que estava vestida decentemente, olha, foi reconhecida como crente, como cristã. Então, de verdade, o vestuário é, sim, a identidade do povo de Deus. E outra coisa, a pessoa revela o caráter através do vestuário, tanto na psicologia, como também na filosofia, como também na própria Bíblia, o Espírito de Profecia. O caráter, o vestir, revela o nosso caráter de cada ser humano. Então, aqui está o pequeno estudo. Tem muita coisa para se estudar, que é muito amplo. E vamos abrir aqui o espaço para as perguntas, para nós interagir aqui e ver se a gente consegue alcançar mais algo importante que tem sim. Então, que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. E vamos, então, juntos aqui fazer pergunta e avançar um pouquinho mais. Eu estou aqui com